Oi mulher, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais uma quinta-feira, mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim trazer um pedido de vocês, que foi os corretivos, quais os meus corretivos favoritos. Então hoje, além de mostrar os meus corretivos favoritos pra vocês, eu vou dizer pra qual é o tipo de pele de cada um, qual que é a função de cada um, como que cada um fica na pele, nós vamos passar aqui juntas, porque aqui hoje não vai ter o bom e o ruim, vai ter o que é melhor pra você e pro seu tipo de pele. Então hoje eu vou te mostrar como é que funciona cada um, para você poder escolher o que você acha que você vai gostar mais. E não esquece de se inscrever aqui no canal, já deixar o like nesse vídeo e também comentar para poder você me dizer quais os próximos vídeos vocês querem que eu traga por aqui. Então vamos lá. A minha pele tá levemente hidratada, porque como vocês sabem, sempre que eu vou trazer pra cá uma resenha de algum produto, de uma base, de um corretivo, eu sempre hidrato a pele, porque a gente não usa maquiagem sem hidratar. Então o justo é fazer a resenha com a pele hidratada, só que eu não passo excesso de hidratante, que geralmente eu costumo passar bastante hidratante, porque minha pele é mais seca, e eu gosto no acabamento da maquiagem. Mas pras resenhas, eu gosto de passar só na medida assim, pra pele não ficar ressecada, pra poder não interferir no acabamento do produto. Então se eu passar hidratante em excesso, fizer uma super preparação de pele, isso vai alterar o acabamento do produto. Então eu passo pouquinho hidratante, só isso, mais nada, pra gente poder ver como que vai ficando o produto. Eu vou começar pelos corretivos mais leves e hidratantes. Então o primeiro vai ser esse daqui, que é o Invisible, da Mariana Laureano, que é da linha da Daisy Peroso. A minha cor dele é a 1.5, esse aqui é o aplicador dele. Vou passar aqui na minha mão para vocês verem. Ó, ele é assim, ele é um corretivo que ele é bem fininho, ele tem uma boa pigmentação, ele é bem hidratante, então se você tem bastante linhas de expressões, que é um corretivo que não fique muito marcado, que não vai ficar também aquele super mate, né? Porque como eu falei, ele é hidratante. Então esse corretivo aqui vai ser ideal pra você. Espalhar ele aqui com a minha esponjinha da Marçal, porque como ela tem essa pontinha aqui, vai encaixar perfeito aqui pro corretivo. Então ele é super leve, ó. Vocês vão ver, eu espalhando aqui, ainda dá pra ver a minha pele por baixo. Ele vai ficar bem natural. E não um corretivo que vai ficar marcando as suas linhas. Ó, ele é bem natural mesmo, tá vendo? Ele tem uma cobertura leve, no máximo média se for construindo as camadas. Então se você tem mais olheira, você tem que camuflar antes essa olheira com a camuflagem, para poder depois você vir com um corretivo, para sua olheira não voltar. Mas pro dia a dia também, só ele, ó, fica super natural. Vocês podem ver que a diferença dele pra minha pele não fica aquela coisa assim, pá, super discrepante, né? Ele vai fundindo bem assim e fica bem leve. Próximo corretivo que eu gosto bastante dele é esse aqui da Oceane Edition. A minha cor dele é, deixa eu ver onde é que tá escrito a cor, é a Light. E ele é um corretivo que ele é muito bom de passar e de espalhar, porque esse aqui é o aplicador dele, ó. Porque ele é muito cremoso, então ele fica assim muito bom de espalhar. Ele já tem uma cobertura maior, ó, como vocês podem ver, mas ele continua sendo também mais cremoso, mais hidratante. Tem uma cobertura fina, apesar de ter bem mais pigmento na cor dele, tá vendo? Ele é bem mais concentrado, mas ainda assim ele continua fino e com esse acabamento hidratante. Então se você gosta um pouco mais de cobertura, você vai gostar bastante dele. Eu acho que ele cobre bem e ao mesmo tempo fica leve, não marca nas linhas. Ele espalha muito bem também e ele também é bem resistente. Todos que eu vou mostrar aqui são resistentes, já fiz testes de água, né, resistência à água. Agora em relação a choro, suor, aí teria que fazer outros testes, mas de água todos eles prometem ser, e eu testei, são mesmo resistentes à água, tá? Ó. Ele espalha e fica bem natural assim também, depois que a gente espalha com a esponja e esfuma ele. Então, tanto ele quanto o outro, ó, tá vendo que os dois ficam com um acabamento bem natural? E esse daqui, ó, ele fica bem pigmentado assim que a gente passa ele. Mas aí, ó, como ele fica bem concentrado, tá vendo? E aí depois que a gente vai espalhando, ele vai fundindo mais com a pele. E aí não fica aquele corretivo tão forte. Ó, e aí dá pra gente fazer uma segunda camadinha, como eu fiz aqui agora. Deixa eu pegar o outro pra gente poder ver, esse aqui da Mariana Laureano, pra gente poder ver como que ele constrói a segunda camada aqui também.
Deixa eu usar o outro lado da esponja. Ó. Ele constrói a segunda camada e ainda assim fica bem fino. Esse aqui construiu a segunda camada, continuou bem fino, só que eu sinto que ele traz mais pigmentação, tá vendo? Ele tem mais pigmento. Ambos são ótimos se você tem pele madura, com muitas linhas de expressões, ou uma pele também muito seca, que é um corretivo mais hidratante, eles são ótimos. O terceiro também nessa linha de corretivo, que é mais leve, mais fluido, mais cremoso, entra esse daqui, que é o da RK, da Ruby Kisses. A minha cor dele já apagou, não tem mais. Ele tá, vocês vão ver que ele tá mais claro aqui pra minha pele. Opa, vou passar ele aqui embaixo, que ele tá mais claro, porque eu comprei ele pra ser um corretivo de iluminação, né? Não pra ficar com um tom tão parecido com o da minha pele. Ó, ele entrega bastante pigmento também. E ele, os outros que eu mostrei agora, são cremosos. Esse daqui, ele é um pouco mais pro líquido. Aí quando a gente espalha ele, ó, ele continua com pigmento bem concentrado. Isso é bom para poder a gente conseguir camuflar melhor as manchas, as olheiras, o pigmento não dispersar tanto. Então ele fica com a cobertura um pouco maior do que esses outros dois aqui, mesmo ele sendo mais pro líquido do que pro cremoso, ó. Então ele já traz uma cobertura maior. Quando eu usei ele no começo, eu nunca conseguia me adaptar muito bem a ele. Eu sempre achava que ele craquelava muito aqui nas linhas de expressões, sabe? E eu só consegui me adaptar com ele passando aqui abaixo dos olhos quando eu passei base, depois a camuflagem e depois ele. Só ele sozinho, igual eu passei esses outros dois, ou a base e depois ele, toda vez ele acumula e craquela comigo. Então assim, não sei se isso acontece com vocês também, se varia de pele, mas assim pra mim não funcionou. Só funcionou mesmo por cima da camuflagem, e aí eu uso ele mais como um corretivo de iluminação. Então ele é bem fininho, fica ótimo para você usar como corretivo de iluminação, já por cima da sua camuflagem, por cima da sua base, para ele dar aquele toque de luz. Por isso que o meu é mais claro, porque para essa função fica ótimo. Agora vamos entrar para os corretivos mais mates e com um pouco mais de cobertura. Esse aqui é o da Oceane, é o da Mascavo, e o aplicador dele também assim, ó, comum. É bem cremoso, bem fácil de espalhar também. É um corretivo também fino, que fica bonito na pele, mas ele é mais mate. Então, assim, se você tem uma pele madura, eu não acho que ele marque muito as linhas, tá? Eu acho que ele fica, assim, bem confortável aqui embaixo, bem tranquilo. Só que se você tem uma pele mais madura, a gente sempre tem que ter cuidado com as coisas que são mais mates, né? Mas ele é um mate que não fica aquela coisa rebocão, aquele mate super seco, como o próximo corretivo que eu vou mostrar. Ele é um mate que fica tranquilo. Então, assim, não é porque você tem pele madura que você tem que usar também tudo super hidratante, porque também tudo hidratante vai acumular demais na sua pele. Então, você pode sim usar mate. Eu acho até bom quando usa mate, porque aí a gente usa menos pó, sabe? Na pele madura. Só que só não deve ser aquele produto mate demais, super esturricado, sabe? Vou passar ele aqui desse lado para vocês verem, ó, ele é bem cremosinho. Vocês podem ver que ele já tem uma cobertura bem maior que a dos anteriores que a gente passou. E vocês vão ver que ele tá bem mais claro pro meu tom de pele, tá? Ele é um corretivo que é mais pra iluminação mesmo. E eu também não comprei, não escolhi a cor dele. Esse daqui eu ganhei. A cor dele é a 30C. E aí eu uso ele mais pra iluminação. Ó, vamos espalhar aqui com batidinhas pra vocês verem. Como ele é bem mate, os corretivos mates a gente passa e já espalha, tá? Não espera pra espalhar. Ó, já dá pra ver que ele tem uma cobertura bem maior que os outros, né? Já fica bem mais aparente a cor dele na pele. Ó, a diferença de um lado pro outro já dá uma diferençazinha bem maior, né? Então ele já tem mais pigmentação e ele vai ficar esse efeito bem mais mate na pele. Ele ainda vai secar mais, né, do que tá seco aqui. Assim, como todos os produtos da Mascavo, quanto mais você vai dando batidinhas e vai espalhando, mais ele vai fundindo na pele, mais o pigmento vai dispersando, vamos dizer assim, e aí ele vai dando uma sumidinha. Então, os produtos da Mascavo você passou e espalhou, terminou de espalhar, pronto, deixa ele quieto ali. Não fica dando batidinha demais, porque senão daqui a pouco o produto some. Então, esses produtos são assim, tem suas vantagens e suas desvantagens, né? A vantagem é que ele vai fundir melhor, vai espalhar bem, vai misturar ali com a sua base,
quase, não vai deixar tantas marcações e vai ser fácil de espalhar. A parte ruim é que ele pode acabar perdendo a cobertura e a pigmentação dele se você espalhar demais. Então espalhou assim, pronto, já deixa ali. Vou fazer aqui pra gente ver se ele, como ele fica as duas camadas, ó. Aí ele fica bem mais concentrado, ó. Olha só como fica bem concentrado. Dá pra ver bastante a cobertura dele e a diferença de um lado pro outro, ó. Os próximos, que são os meus favoritos, que no caso é um só, é porque eu tenho duas cores dele, que é esses aqui, que são as camuflagens da Prilessa com a Catarine Hill. Os meus já apagaram o nome, tá? O pincel dele é assim, ó, é um pincel um pouquinho maior que o dos outros corretivos. Eu tô aqui com a cor 1 e a cor 2, e esse corretivo aqui, ele é, na verdade, é uma camuflagem em forma de corretivo. Então, geralmente as camuflagens, elas são mais pastosas, mais densas. Deixa eu ver se tem uma aqui pra eu mostrar pra vocês. Tem aqui uma da Nath Capello. Ó, a camuflagem, ela é mais pastosa, mais densa, geralmente vem nesses potinhos aqui. Hoje eu não coloquei camuflagem porque o tema era mesmo só corretivos. E esse aqui é uma camuflagem em formato de corretivo, então ele é mais cremoso, né? Não vem no potinho assim tão denso. Só que assim, a cobertura dele é altíssima, ele é muito mate, ele é aquele rebocão. Então, assim, se você tem pele madura e pele seca, eu já não recomendo. A pele seca, no caso, a minha pele é seca. Eu uso ele, mas eu uso bem a pele bem hidratada, assim, super hidratada, que aí dá super certo, fica lindo. Agora, se você tem uma pele madura, muitas linhas de expressões, e tem uma pele seca que você não gosta de hidratar tanto, assim como eu gosto, aí já não vai dar certo pra vocês, porque ele tem uma cobertura muito alta. Pra usar ele em pele madura, eu indicaria só realmente se você fosse uma maquiadora profissional e você soubesse dosar e soubesse usar, que é o que eu faço, né? Então, assim, ele é um rebocão, ele é bem seco, ele fica bem... Então, você tem que deixar a pele realmente muito hidratada. Só que, assim, o poder de cobertura desse aqui, você, dependendo de como for sua olheira, ou se você até tiver duas cores assim como eu, você nem precisa de uma camuflagem por baixo. Ele vai direto para cobrir sua olheira. Então isso também eu acho muito bom e muito prático, porque se você não tem muita olheira que precise de duas cores para corrigir, eu geralmente gosto de duas cores, uma cor mais do tom da minha pele e a outra mais clara, que é a de iluminar, né? Porque a cor mais clara, ela não vai esconder a olheira, então sempre tem que ser um tom mais próximo da pele. Com ele, você já vai direto, entendeu? Você já cobre olheira, mancha. Maravilhoso esse corretivo aqui. Ó, vamos espalhar ele. Vocês já vão ver como é a pigmentação dele. E ele fica super bonito se você tiver com a pele hidratada. Olha só. Cobertura muito alta dele. E aí eu gosto de vir assim, com o 2. E aí depois eu gosto de vir com o 1. Pra iluminar. Vou até passar pra vocês aqui na minha mão. Até esqueci de passar os outros corretivos na minha mão pra vocês verem. Olha aqui. Olha a cobertura dele em cima aqui da tatuagem. Claro que se eu esfumo, vem aqui com pó, depois a tatuagem vai ainda aparecer no fundo, porque precisa ser camuflado, mas é só pra vocês verem a cobertura dele aqui, quando a gente passa. E aí eu gosto de passar, ó, o clarinho aqui pra gente iluminar. Olha isso, mulher. Ele é muito power, muito resistente também. Esse aqui, de todos aqui que eu tenho, é o único que toda vez que acaba eu recompro. Acaba eu recompro, acaba eu recompro. Sempre eu recompro, nunca fico sem ele. Olha só, cobertura altíssima, altíssima mesmo. Fica muito bonito. Então, assim, de todos, os meus favoritos mesmo são o da Oceane, no quesito mais fino e mais hidratante. Esse aqui, super favorito. E na questão de mate e alta cobertura, sem dúvidas, esse aqui da Prilessa. Então, esses dois são os meus corretivos favoritos. Com certeza, eu indicaria muito você comprar eles. Realmente, o que eu menos... Porque assim, os vídeos são meus favoritos, né? Mas o que eu menos gosto aqui é esse aqui da RK. Porque pra mim, eu tenho que fazer todo um tchan, igual eu falei pra vocês, pra poder usar ele e ele dar certo. Então, o corretivo
corretivo que precisa fazer muita coisa pra ele dar certo, aí eu já deixo ele no menos favorito, já dou uma descartada. E aí os outros, assim, todos você pega e aí você olha assim no vídeo a função de cada um, e aí você vai falar assim, não, esse aqui eu acho que vai dar pra minha pele, esse aqui, pelo que ela descreveu, é o tipo que eu gosto, é o tipo que acho que vai ficar bom na minha pele, e aí você compra que aí vai dar certo pra você, porque não é só você assistir um vídeo e aí você falar assim, nossa, olha que lindo que ficou na pele dela, que lindo que ficou pra ela, vou comprar também que vai ser bom, ela falou que é bom, vai ser bom, mas e se é uma pele super jovem, lisinha, tá muito hidratado, o corretivo deslizou ali, ficou super bonito, e você tem uma pele que tem mais linhas de expressões, uma pele mais madura, às vezes não tá tão hidratado assim a pele, e aí vai lá e craquela tudo, entendeu? Por isso que a gente sempre tem que entender qual que é a função do produto, pra que ele é, pra então dar certo pra gente. Então essas foram as minhas indicações pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Se você já usou algum desses e se você gosta, deixa aqui embaixo nos comentários pra mim e a sugestão pros próximos vídeos que eu vou trazer aqui pra vocês, tá bom? Um beijo e até semana que vem.